Saúdo a igreja amada do Senhor Jesus. Amém. Muita alegria. Eu prego hoje a vocês. Foi até uma surpresa. Quando nós preparamos esse culto, eu preparei, estava pensando em outra pregadora, não sendo eu. Quando eu recebi um áudio, falou: olha, a pregadora é você. E é interessante porque esse tema Deus me deu ele. Eu estava olhando as redes sociais e travou meu celular nesta mensagem, que vamos ler todo mundo junto novamente. É seu direito não acreditar, mas é o meu dever te avisar. Jesus está voltando. E quando começou aquela guerra lá em Israel, Deus me incomodou muito a ler o livro de Apocalipse, porque era o único livro que eu ainda não tinha lido. E eu comecei a ler aquele livro e comecei a me aprofundar mais, a estudar literalmente o livro de Apocalipse. E até o momento que eu estava lendo, eu não tinha recebido não tinha visto essa mensagem. E quando eu estava lendo e recebi, Deus me levou ao Apocalipse 22, versículo 7. E nós vamos ler agora, abre sua Bíblia, lá em capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 28, do versículo 1 até o versículo 7, no capítulo 22 de Apocalipse. E eu quero que vocês gravem 3 versículos, que é o 7, o 12 e o 20. Nós vamos lá no 20, tá bom? Nesses 12 e no 20 também nós vamos. Nós vamos ler aqui todo mundo junto, capítulo 22, do 1 ao 7. Depois nós vamos lá no 12 e o 20. Todo mundo junto. Amém? E mostrou-me o rio puro da água viva, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça e de uma da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde da nação. E ali nunca mais haverão maldições contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e a sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus o iluminará. E o reinarão para todo e sempre. Continua. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que em breve hão de acontecer. Toda a igreja? Agora vai lá no versículo 12. Versículo 20. Amém? A igreja pode se sentar. É um culto muito forte, né, irmão? Desde o início do culto, a presença de Deus é nítida. E uma única mensagem: Jesus está voltando. E eu pergunto à igreja: você está preparado? Reflita isso. Se Jesus vier hoje, você está preparado? Como nós fizemos aqui, uma encenação da volta de Jesus, do arrebatamento. Muitos ficaram, alguns sumiram. Imagina, no momento que Jesus realmente fazer o arrebatamento, como que você está? É de grande responsabilidade pregar no livro de Apocalipse, que não é um livro, vamos pôr assim na fala dos adolescentes, legal de se falar, né?
Mas eu quero deixar a igreja que ele sim é legal. Sabe por quê? Porque ele mostra realmente o que Deus vai fazer com Satanás. Satanás não quer que nós lemos o livro de Apocalipse, porque é um livro realmente profético que fala a verdade. O que vai acontecer, o que já está acontecendo, o que aconteceu. E Satanás ele não está satisfeito em nós lermos esse livro, porque ao final do capítulo, de quem é a vitória? Do Senhor Jesus Cristo. E ele mais uma vez perderá. Mas haverá um processo aí. Nós estamos passando por momentos de dores. Nós estamos vendo sinais que está acontecendo, que a Bíblia nos diz que está aqui em Apocalipse. Se você pegar do capítulo 1 e vir até aqui o final, no capítulo 22, vocês vão ver que é realmente o que está escrito está acontecendo. E é surpreendente quando você começa a ler e vendo isso, analisando versículo após versículo. A minha Bíblia diz tudo, então ele vem mais detalhado ainda. Se você tiver uma oportunidade de ler uma Bíblia de estudo, você vai aprofundar mais, é muito enriquecedor o conhecimento. Mas vamos entrar aqui, nós lemos por 3 vezes o Senhor dizendo, eis que cedo venho. Por 3 vezes se confirma a sua vinda à terra. Mas ele diz que vem, mas não diz a hora e o local quando isso irá acontecer. Mas escutamos por 3 vezes, Jesus vem. Vocês leram aí. E essas palavras foram escritas pelo apóstolo João. Ele esteve lá no céu, foi arrebatado. Se vocês ainda não conhecem a história, ele foi arrebatado em espírito. E ele pôde ver tudo lá de cima e conhecer a nova Jerusalém que está preparada para nós. E para que Jesus não disse quando que ele virá? Vocês sabem? Para que nós, a igreja, estejamos sempre alertas. Alertas para quê? Para a vinda dele. Temos que estar preparados. Vestes limpas. Testemunhos bons. Arrependimentos. Puros corações. Por este motivo, Jesus não diz quando ele virá. Aí você vai dizer, eu escuto essa profecia desde quando eu era pequeno, quando meus avós falavam. Mas Jesus deixa bem claro para que todas essas gerações que ele virá, para que nós estejamos alertas, preparados. Que nós não estejamos despreparados como aquelas noivas com suas velinhas, com os seus cântaros vazios de azeite. Hoje, a maioria está despreparado para a vinda de Jesus. Está achando que Jesus não virá. Está achando que o arrebatamento não vai acontecer. Mas eu venho nesta noite dizer a vocês, igreja, prepare-se, porque a volta está próxima. Muito próxima do que você imagina. Jesus está voltando. Eu venho aqui como profeta, como a boca de profeta que Deus me levantou um dia para dizer, se prepare, igreja, porque Ele virá. Ele está vindo, Ele está chegando. Se prepara, fique alerta. Limpa suas vestes, se ajeite, arruma a tua casa. Tira as sandálias. Porque Ele virá. E Ele está chegando. Ele está deixando sinais. Sinais nítidos todos os dias. Só não enxerga quem não quer ver. Ele está dizendo o quê? Com carinho. Filho, eu estou voltando. Filho, eu estou voltando. E o que a igreja está fazendo? Não escutando, deixando. Até que as coisas começam a se apertar agora. Momentos de dores. A Bíblia diz isso. Teve um hino aqui cantado. Como a Bíblia diz, como a mulher no dia do parto.
sentirá dores. Para quem não sabe, os homens não sentem, que não tem filhos, sim, isso é para a mulher. A dor do parto é uma dor muito forte. Se a gente colocar de 1 a 10, ela é 10. Para quem teve cólica de rins, o Dorsa está aqui como enfermeiro, sabe que é uma dor muito forte. Que a pessoa tem que ser realmente medificada na veia, porque senão não passa. A dor do parto, você pode até me corrigir, é comparada como uma dor de uma cólica de rins. É muito forte, irmão. E o que eu quero dizer a isso? A dor do parto, na nossa visão hoje, irmão, é o que nós estamos passando, sofrimentos. Filhos deixando o pai. O mundo de cabeça para baixo com essa guerra. Crianças inocentes morrendo. Enquanto nós estamos aqui sentados, como a Érica diz, tem criança, tem adulto, homem, mulher, idoso, morrendo lá em Israel, na faixa de Gaza. Tem pessoas que estão passando por sede enquanto você tem um bebedor de água gelada ali para beber. Isso é doloroso. Toda vez que eu ligo a minha TV e vejo aquelas notícias, meu coração dói. Dói, porque aquela nação ali está sofrendo por algo que eles não cometeram, mas sim com pessoas impuras. Eu estava, as semanas passadas, explicando para os adolescentes, essa guerra está na Bíblia desde lá Abraão. Começou lá no nascimento de Ismael e Isaac. Começou lá. E olha só, hoje nós estamos em 2023. E essa guerra continua. As dores estão apertando, irmãos. Vamos voltar aqui. No capítulo 22, João está na companhia de um anjo. Conforme diz no capítulo 1, vou ler aqui para vocês, no versículo 1 de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar ao seu servo as coisas que breve deve acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, o anjo era seu servo de Deus. E João é servo de Deus. A revelação que passou de um anjo, de seu anjo, e o anjo a notificou a João, e João notificou as igrejas. E hoje eu estou aqui novamente notificando a igreja de Israel. Somos nós. Apocalipse é uma revelação do Pai ao Filho, do Filho ao anjo, do anjo a João. João, um ser terreno, está na companhia de um ser celestial, pois ele está vendo a glória do lugar para onde a igreja gloriosa irá. A partir do onde Cristo para sempre reinará com a tua igreja. Vocês creem nisso? Vocês creem porque eu estou falando? Não, irmãos. Nós temos que crer porque aonde está escrito é aqui. É neste livro. Este livro aqui me diz tudo o que irá acontecer. Tudo o que está acontecendo. E ele me diz, ele testemunha, ele afirma que Jesus reinará para todos sempre com a tua igreja. Quem é a igreja? Sou eu, sou vocês, irmãos. Mas para que isso aconteça, vocês têm que estar sempre alertas. Porque senão vocês não subirão, não reinará lá juntamente, não ficará junto com Jesus. Nessa nova Jerusalém. João está vendo coisas além da sua compreensão. A palavra mais lida, se você pegar o livro de Apocalipse, ela está... João se refere às palavras semelhantemente. Para que isso? Para que nós, quando lermos, entendemos o que ele está vendo lá. Porque ele está num lugar celestial, um lugar onde são coisas maravilhosas que estão acontecendo e ao mesmo tempo são coisas terríveis que estão acontecendo. Mas para que a gente entenda, Apocalipse, ele usa essa palavra semelhante.
O vocabulário de João, ele procurava isso para que nós entendêssemos. Porque se ele fosse falar o que o anjo falasse, nós não entendíamos quando nós lemos. No capítulo 22, ele me diz, mostrou-me. Quando nós lemos aqui, ele começa lendo, mostrou-me o rio de água pura da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, aqui no versículo 1. O que é isso? Esse mesmo rio, ele é falado lá em Gênesis, capítulo 3. Esse rio é um rio puro, de águas vivas. Quando nossos pais, Abraão e Eva, pecaram, eles perderam o acesso a esse rio. Um rio que havia 4 braços. O que é isso? Ele é grande. Se dividia ali em 4. Ele gerava riqueza, sucesso e prosperidade para Adão e Eva. Só que quando eles pecaram, eles perderam o direito desse rio. Tiveram muitas dificuldades para se sustentar e se alimentar após o pecado. Mas eu venho dizer, aquilo que foi perdido lá em Gênesis capítulo 3, na Nova Jerusalém será restituído para a igreja. Nós teremos acesso a esse rio de águas puras e cristalinas, que virá do trono de Deus. Ela será restituída para todos nós. No versículo 2, a Bíblia nos diz sobre a árvore da vida, que no capítulo 3 de Gênesis ela também foi perdida após o pecado de Adão e Eva. Essa árvore é o que nos garantirá a vida eterna lá no Jerusalém. Porque ela foi tirada para que o pecado não permanecesse para sempre, e sim que se cumprisse o que Jesus fará. Mas ela também terá acesso a todos nós que formos para Jerusalém. Ela também será restituída a todos que subirem a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, irmão, será vista como um jardim. Por que jardim? Porque lá nós teremos um encontro com Deus. Como lemos aqui no versículo 4, veremos o rosto e na nossa testa estará escrito o nome dele. Porque somos servos de Deus. Eu achei interessante que eu fui estudar sobre esse versículo. E muitos lêem, verão o rosto e na sua testa o seu nome. Muitos vão ler rápido, vão achar que na testa ali vão ter o nome, vão ver o nome que está em Jesus na testa. Não, é na nossa testa que estará o nome dele aqui. E ali, se nós continuarmos lendo, não haverá noite e não necessitarão de lâmpada nem luz do sol, porque o Senhor Deus a ilumina. Quem ilumina? Deus. E quem vai ser iluminado? Nós, igreja, que seremos iluminados. Porque Deus estará com nós. Por isso que a Bíblia diz, não precisar de luz nem sol lá não terá. Porque a luz de Deus brilhará em nós. A luz que você acha que não brilha em você, brilhará lá no céu. E por isso Jerusalém será clara, iluminada, porque a glória de Deus reinará para todos sempre. E se nós continuarmos lendo, e disse, lá no versículo 6, e disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Quem diz? Quem está comigo? Quem diz a ele, a João? João estava na companhia de quem? De um anjo. Então o anjo disse, estas palavras são fiéis. O que ele quer dizer? João, essas palavras são verdadeiras, João. Lá
em Adão e Eva, teve a serpente que mentiu, que enganou eles. Mas eu estou aqui a envio de Deus para te dizer e te testemunhar que estas verdades vão acontecer. Que isso aqui sim acontecerão para mim, para você, igreja. São de todas as verdades essa Bíblia. Esse rio vai ter acesso, você vai ter acesso. A árvore da vida, você terá acesso a ela. E nós vamos seguindo aí, e o anjo diz a isso. E quando o anjo fala, termina de falar, Jesus interfere na conversa e diz: eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Quem disse? Jesus disse isso a João. E ele está dizendo hoje para você, igreja: breve venho. Guarde esta palavra no seu coração e confie nela, porque é bem-aventurado você que guardará essa palavra. Por que eu disse para vocês guardar esses versículos? 3 versículos. O 7, o 12 e o 20. Porque são 3 vezes que Jesus fala: breve eu venho. Bem-aventurado aquele que guarda esta palavra. E o meu galardão estará comigo para dar a cada um segundo a tua obra. E aquele que testificar estas coisas, diz: certamente cedo vem. Amém. O Senhor vem. E o que eu quero falar para vocês, irmão, tenho 9 minutos para terminar. Jesus está vindo. Nunca teve tão nítidos sinais da vinda de Jesus. Pessoas se esfriando mais. Círculos de oração sendo destruídos. Jerusalém em guerra. Como a Erika falou, temos terremoto, maremotos. São sinais muito nítidos, muito fortes. E Jesus veio para dizer a todos nós que vocês estão salvos do pecado. Vocês foram limpos pelo meu sangue que foi derramado lá na cruz. Vocês estão tendo a oportunidade de se preparar para a minha vinda, para o arrebatamento. Igreja, se levanta e se prepare, porque breve eu estou. Eu não estou brincando, eu não estou falando da boca para fora. Estou dizendo o que Jesus coloca no meu coração. Ele breve está vindo. Adolescentes, desperta, adolescentes. Chega de se interter com o mundo lá fora. Jovens, acorda, jovens. Homens, mulheres, não deixa seu trabalho te ocupar mais do que a obra de Deus. Não deixa o mundo lá fora te ocupar mais do que um culto. Um culto de quarta-feira, um culto de domingo, uma escola de dominical. Não deixa. Isso tudo é um preparo para que as suas vestes sejam limpas. Para quando a volta de Jesus vier, o arrebatamento acontecer, você está junto com Jesus. Você não ficar aqui perdido, porque Satanás não brincará. Ele sim perderá, mas você vai sofrer. Você está achando que está difícil agora? Imagina quando o meu espírito estiver fora daqui. Imagine quando o meu espírito não te consolar mais. Imagine quando o meu espírito não cuidar mais de você. Breve eu virei a este lugar. O meu espírito será tirado. Dores haverão, muitos querão mortes, e não terá morte. Mas vocês têm a oportunidade de se lavar e se preparar para a vinda daquele que todo sempre reinará. Glória a Deus. A vida de Jesus está mais breve que imaginamos. A vida de Jesus está aí, irmão.
Acorda, igreja. Desperta, igreja. Desperta. Chega de meninice. Chega de deixar para lá as coisas do reino de Deus. Leia mais a Bíblia, busque mais a mim. Deus diz isso ao meu coração a dizer à igreja. O coração de Deus dói, irmão, quando Ele perde um filho. O filho se afasta dele. Mas como Hinos diz, a Bíblia diz, Ele deixa as 99 por causa de um. Por causa de você, irmão, nesta noite, que se encontra entristecido, às vezes amargurado, deixando Deus de lado. Mas Deus te busca nesta noite, te desperta. Porque Jesus quer te salvar, irmão. Ele quer te levar para viver em Jerusalém, nessa nova cidade santa, onde está sendo preparado para você, onde Jesus te aguarda, aonde o trono de Deus está. Igreja, se ponha de pé. E aquele que está entristecido, que se encontra fraco, venha até